Sejam bem-vindos ao episódio 18 do VangCast, o podcast da Livraria Vanguarda, onde mostramos como as pessoas fazem coisas extraordinárias quando se apoiam em grandes livros. Queríamos agradecer aos nossos patrocinadores, Parque Una, Idealiza Cidades, Mude, que o mundo muda. Secopel, Centro Contábil, ajudando a construir negócios eficientes há mais de 30 anos. E Chat Labs, atendimento integrado, resultados multiplicados. Então, não esquece de se inscrever no nosso canal, o VangCast, no YouTube e também no Spotify. Compartilhar esse vídeo com as pessoas, com os teus amigos ou com as pessoas que tu sabe que vão gostar e a gente assim vai conquistando mais pessoas para esse universo literário. E eu sou a Beth, da Livraria Vanguarda. E eu sou o Laerto, da Livraria Vanguarda. Os nossos convidados? Bom, eu sou o Wendel, da Catavento Distribuidora. Eu sou o Cadu, representante da Todo Livro. Sejam bem-vindos, um prazer muito grande. Esse episódio é um episódio muito especial para a gente. Hoje, 14 de março, é o dia do vendedor de livros. E a Vanguarda sempre faz uma homenagem aí para as pessoas que atendem os clientes, né, para os nossos colaboradores, não só quem está na linha de frente, mas o pessoal do financeiro, da logística, todo mundo. Nesse dia é um dia bem especial para a livraria e esse ano a gente vai estar podendo estar com alguns convidados que também são desse universo, 2 profissionais do livro, assim como nós, que são apaixonados pela leitura. Então, o Cadu Perol está no mercado livreiro há 14 anos, hoje é representante comercial na Todo Livro, uma editora infantil. É um vendedor e um eterno livreiro, apaixonado por livros e por pessoas, na luta por mais livros e menos telas, principalmente para as crianças. E também o Wendel Almeida, atualmente é head de estratégia na Catavento Distribuidora de Livros. A maior motivação do seu trabalho é poder transformar a vida das pessoas. Apaixonado por novos desafios e com um jeito autêntico de ser. Exerce liderança nada convencional, buscando que cada integrante da equipe seja protagonista da sua própria história profissional. Lá na Catavento, no último dia do mês, da cambalhota, um monte de coisa, né, Wendel? A paixão pelo livro e seu poder transformador o motiva todos os dias a ir além de suas capacidades para contribuir com o mercado editorial. Recentemente, ele também se tornou um entusiasta da inteligência artificial e do seu poder transformador. Então, eu gostaria de convidar o Wendel, nesse primeiro momento, para que ele possa se apresentar um pouquinho mais, contar para a gente aí o que motiva ele tanto em relação aos livros, né? Ele faz um trabalho bem bacana também de um incentivo às livrarias. Então, Wendel, conta para a gente, um prazer te receber. O prazer é todo meu. Eu fiquei muito feliz pelo convite, né? Vocês são uma vitrine muito importante no Brasil e é uma honra poder participar de um trabalho onde, né, a gente é fã da pessoa que está aí do outro lado, das pessoas, né, e dessa instituição bacana que é a Vanguarda. Obrigada. Bom, esse negócio que você leu aí, esse negócio é coisa para LinkedIn, tá? A gente não tem muito, né? A gente não tem muito na Catavento essa hierarquia toda, né? A Catavento, na verdade, é uma instituição que eu estou há 7 anos e que a gente está muito focado lá em realmente poder fazer com que o livro chegue da melhor forma ao maior número de pontos de venda no Brasil, né? Então, a nossa preocupação diária é isso, é pensar, a gente chega todo dia, e eu falo, gente, eu vou sempre usar o plural, porque é um time que é muito apaixonado e não é a decisão ou o pensamento de um só. Acho que todo mundo que chega ali na Catavento tem esse pensamento, que é assim, como a gente vai fazer os livros chegarem no maior número de pontos de venda possível. Então, é muito gostoso, é um clima, você falou da cambalhota, mas no dia a dia ali é muito descontraído, né? E no fim do mês, a gente tenta transmitir um pouquinho disso que a gente vive ali no dia a dia, né? É um clima realmente, o Cadu, né, que teve a oportunidade de estar em outros momentos, não só fim do mês ali, é um clima muito descontraído, gostoso, uma galera muito, muito bacana e é muito gostoso estar ali no dia a dia fazendo parte disso, né? Dessa atmosfera toda.
Bom, eu falo bastante, vocês vão me interrompendo, tá? No bate-papo, então eu vou contar um pouquinho dessa, né, dessa questão do livro. Onde vocês querem que eu comece? O livro na Catavento, o livro com o Wendel, Eu como acho que o pessoa livro com o física, Wendel, O livro com o o Wendel. livro com o Wendel. Eu sempre fui um CDF na época de escola, eu sempre estudei muito, então eu tinha essa questão do livro, para mim, ela foi uma questão sempre olhada com muito carinho, porque uma família humilde, né, a gente não tinha condições de comprar os livros, mesmo estudando em escola pública, tinha algumas limitações, alguns livros eram caros, e eu era o tipo de aluno que chegava em casa, não tinha o livro, mas eu ia para bibliotecas públicas estudar. Então, eu sempre tive essa relação de buscar o livro, né? Então, eu estudava muito, eu era um frequentador de bibliotecas públicas, né? Que é a minha cidade de Ribeirão Preto, que hoje, inclusive, eu estou em Ribeirão Preto. Uhum. Eu conheço todas as bibliotecas da cidade, conheço as pessoas, eu frequentava muito, então eu sempre tive essa busca, né, pelo livro. E aí, na fase adulta, eu acho que como, né, você carrega isso, eu sempre tive o hábito de ler o livro, vai diminuindo conforme eu fui evoluindo na idade, mas eu sempre tinha ali um ou dois livros que eu mantinha o hábito de ler mensalmente. Mas o livro, ele entrou na minha vida de uma forma muito especial, que mudou e que eu passei, né, pela literatura. Eu tive um problema, eu tive uma espécie de um burnout, eu tive síndrome do pânico em 2016, ali. E aí, em 2016 para 2017, eu estava em São Paulo, e inclusive eu fui fazer entrevista em uma editora e eu peguei um livro para ler. E a partir daquele momento, voltando para Ribeirão Preto, ainda num estado muito frágil psicologicamente ali, convivendo com a síndrome do pânico, eu não conseguia viajar na janela do ônibus. Eu viajava sempre no corredor, porque eu estou preso, andar de metrô era, assim, extrema necessidade. E aí eu vim lendo um livro, que era um livro da Universo dos Livros, que é O Menino que Acreditava em Milagres. E esse livro me deu ali, né, eu percebi algo diferente, eu mudei, e na sequência eu li Paulo Coelho, que é o Alquimista, né? E a partir dali me criou uma conexão muito forte com a questão da literatura, e eu acabo, mesmo com todas as tarefas, pai de 5 filhos, né? E eu consigo ler, em média, 15 a 20 livros no ano a partir daquele momento. Depois desse meu distanciamento, de ler 2 ali. Então, eu tive 2 viradas ali, e foram livros que me ajudaram muito a sair daquele momento psicológico muito ruim que eu me encontrava, né? E foi uma das coisas, o livro foi... Eu posso falar aqui sem medo, não é porque eu trabalho com livros, não é porque eu estou numa posição, mas livro com certeza foi o que foi o meu remédio para me curar disso, porque a cada livro que eu lia, eu me sentia mais leve, eu me sentia mais tranquilo, então eu usava o livro para dormir, que eu tinha muita dificuldade, eu utilizava livros de motivação quando eu me sentia muito deprimido, e aí eu passei a ler e ser um leitor, e isso se transformou na minha paixão, e eu acho que essa virada também, no momento que eu entendi isso, e aí eu vou falar da minha parte profissional daqui a pouco, mas esse meu momento pessoal de melhora com o livro me levou a uma virada de chave ali com o time em um momento em 2018, que foi onde a Catavento também ganhou, né, muita força na questão de aumentar o número de pontos de venda com o livro. Mas a minha história pessoal com o livro é essa. Então, o livro foi O Alquimista, do Paulo Coelho. E o Menino que Acreditava em Milagres, da Universo dos Livros. Cadu, acho que estava no Universo. O Cadu, acho que já deve conhecer esse livro, ou não? Esse livro eu estava no Universo quando lançou. Olha aí, ó. Mas me diz uma coisa, Wendel, lá atrás, quando tu falou que tu procurava na escola, nas bibliotecas públicas, mas o que te incentivava a ler? Qual era a tua aspiração, entende? Tipo, tu tinha um reflexo numa professora, na tua família? Na tua família, como é que era? Ou era uma busca pessoal? Cara, assim, na minha família até não, né? Uma família que até então não tinha tanto contato. Eu acho que eu levo isso, eu acho que
talvez sim os professores, eu não tenho esse link, mas eu sempre tive uma ligação muito forte com o livro. E como eu tenho a minha última filha, ela tem 3 anos de idade hoje, né? E ela, desde bebezinha, com menos de 1 ano, eu dei um livrinho desses de banho de bebê Isso para ela. aí. E eu tenho essa foto, eu guardo, porque ela pegou o livro com as 2 mãozinhas e a foto ficou como se ela estivesse lendo o livro. E ela é encantada por livros até hoje, e eu acho que, como ela, né, ali, o meu veio, eu sou ascendente judaico, eu acho que o livro versus o judaísmo está meio que atrelado, é o povo do livro, tá? Mas eu não fui dentro de casa, deve ter vindo de alguma professora, né? E essa minha busca de querer aprender, e o lugar que eu entendi através da escola, que eu podia adquirir conhecimento naquele momento, que não tinha internet, a internet era liga e sem discada, dúvida. podia depois da meia-noite. Era Quem as tinha o grandes. privilégio de ter um computador em casa, né, que eu fui ter um pouquinho mais à frente, mas o que a escola me transmitiu, que eu acho que foi uma coisa muito importante, fora essa minha questão que eu acho de ligação aí com o livro de ancestralidade, é a transmissão de que o conhecimento você vai adquirir através do livro. Isso veio da escola, É isso aí. com Bacana, certeza. muito não lembro a importante data, não lembro isso. a professora, mas eu tenho isso muito claro para mim, que foi uma construção da escola. Quer conhecer? Livro. Vai atrás Né? também. E aí começou essa história. Que Show de joia, bola. muito bom. E Cadu, conta um pouquinho pra gente como é que foi esse teu início, o que que te motiva até hoje. Ó, eu sempre estudei em escola que tinha livro, tipo, um livro por trimestre, mas eu tenho uma lembrança muito bacana, assim, da minha infância. Meu avô sempre leu, meu pai sempre leu, mas eu até tenho os filhos dessa senhora no meu Instagram, ela já é falecida. Quando eu era pequeno, eu tinha uma vizinha que me emprestava livro para eu ler, e a tia América. E aí, quando eu terminava de ler, ela me levava para casa dela e fazia pergunta. Se eu fosse bem nas perguntas, eu ganhava um brinquedo. Tinha um Então, incentivo. eu lia, eu queria um livro atrás do outro, mas não era pelo livro, era pelo brinquedo. Olha só. Mas é uma coisa que me marcou até hoje. Eu sempre, às vezes, quando eu comecei a trabalhar com livro, eu comentei com o filho dela. Eu falei, cara, muito disso eu devo à sua mãe, viu? Ele, cara, que legal. São pessoas que marcam a sua vida, assim, e eu acho que isso é uma missão meio que nossa hoje em dia, né? Alguém fez por mim e eu procuro fazer pelos outros. Pra você ter uma ideia, eu trabalho com livro infantil agora. A gente tem uns mini-livros, que é os livrinhos de conto. Eu sempre tenho... Eu chego no cliente, o meu estoque acabou, eu falo, pô, me dá uns 15 aí. Eu compro e fico na mochila. Se eu estiver no shopping, qualquer lugar que eu tiver, tem uma criança com celular, eu falo, chego pro pai ou pra mãe e falo, posso dar um livro para ela? Aí eu estou distribuindo livro por aí o dia todo. Legal. Que bonito. Não, a gente precisa fazer um esforço bem concentrado aí em relação a essa questão, né, da troca. Eu acho que a gente não tem que parar de fazer nada, a gente só precisa, sim, priorizar essa questão da leitura e dar esse exemplo, assim. Mas tu lê muito, né, Cadu? Eu leio bastante. Eu até, quando pediram para procurar alguns livros, eu fui olhar no meu Instagram as listas de lidos de 2018 para cá, que eu tenho. O ano que eu botei de propósito, eu falei, não, deve dar. Teve um ano que eu li 100. Muita coisa. 100 livros. 100 livros no ano. Eu falei, não, vou conseguir. Cara, e tipo, leitor e vendedor, você tem que bater a meta. O último livro eu acabei 6 horas da tarde do dia 31 de dezembro. Então, assim, eu tenho que bater essa meta. Eu botei que eu vou ler 100, eu vou ler 100. E hoje em dia, leio muito de vendas. E eu tô numa fase muito legal. Eu tenho um filho de 15 anos, cara. E desde pequeno, E ele lê bastante eu também, incentivei a né? ler bastante. E a gente tá lendo as mesmas coisas. Ele lê e fala, pai, lê. Ó, esse ano dos que eu li o Cujo do Stephen King, porque ele me indicou. E um outro que eu não tô lembrando, Desenhos Ocultos, que ele leu e me indicou. Olha aí. A parte ruim de ler com ele é que eu tomo os spoilers um atrás do outro, né? Que ele fica assim, pai, já descobriu? Quem é? Não sei. Mas, cara, eu não ligo. O importante é que eu tô lendo com ele. Sim, fica uma relação bem diferente, né, de proximidade. E o que livros tu trouxe para... Livro cria conexão, né? Cria muita conexão. E tu já queres mostrar pra gente alguns dos livros que tu trouxeste aí para indicar? Porque é difícil, né, a gente escolher 3. Não, e essa prateleira aí atrás tá lotada de livro. Cara, rapidinho, não é só essa, não.
Teu Tem mais concorrente, de Wendel. 1.500 livros aqui. Olha aí. Eu tenho uns clientes de sebo que eles ficam assim, cara, me vende teu livro. Não, ali é meu, cara. Claro, eu não vendo. Sempre que me pedem três, independente, se pedir um, o que eu vou indicar vai ser sempre esse aqui, ó. Que é o Conde de Monte Cristo. Que é. Esse foi até uma daquela dica que vocês pediram. Ano Aham. passado a dica foi essa. É o livro da minha vida. É um livro que, num momento muito difícil, depois de algum tempo eu li ele. E é um livro que me marcou tanto, não sei se vai dar para ver, que tá tatuado aqui, ó. Esperar e ter esperança. Que é uma frase desse livro do Conde de Monte Cristo. Esperar e ter esperança. Que é um livro que me tocou de um jeito assim que todo mundo fala, qual é o livro da sua vida? O Conde de Monte Cristo. A prova tá aqui. Legal. E aí eu separei dois que eu tô lendo agora. Não que são os que eu tô lendo no momento. Que é o Coach de 1 trilhão de dólares. Foi uma dica do Bernardinho no LinkedIn. E, eu vou te falar, isso aqui eu não achava, eu achei na rodoviária de São Paulo sábado de manhã. E aí eu comprei. E o outro é o Mindset às Avessas, que é um lançamento de venda da Alta Books. Que eu tô muito feliz com ele, que ele fala muita coisa que eu faço e que eu achava que... Cara, tipo, tem uns clientes que falam assim, você é muito empolgado. Eu falei... E aqui ele fala que isso é o certo. Então é um livro de venda que tá meio que me achando aqui, falando, pô, cara, tem muita coisa que eu faço que é isso mesmo. O que eu faço é eu verdade. fazia sem saber. O que eu faço tem um sentido. Fazer as coisas com leveza e com alegria é um outro resultado. Acho que... Tem um trecho que eu até postei esses dias, que ele fala assim, se você se divertir, as pessoas que compram de você vão se divertir. E serve não só para venda, serve para a vida, né? Se você se divertir, quem está perto de você vai se divertir com você. É verdade. Faz muito sentido. Muito bom. Faz uma pergunta para o Wendel aí, Lerto. Vamos lá, Wendel. Quais as tuas referências literárias, assim, Wendel? Tanto de livros como de autores, de pessoas, tu já disse lá atrás que tu não tem uma referência muito formada, mas tipo de autores e de bibliografias, por exemplo. Ó, eu procuro, assim, eu sou bem eclético, eu estou num momento que eu estou lendo muita coisa para lazer mesmo, né? Não só essa teoria, né, para profissional, mas lazer. Mas um autor que é uma personalidade, que inclusive o Cadu está lendo um livro que é indicado por ele, é o Bernardinho, que eu tive a oportunidade e a honra de poder conhecer pessoalmente, conversar. Então, ele é uma personalidade que indica muitos livros, na verdade, né, o Bernardinho ele é muito fundamentado, muito, né, não é nada da cabeça dele, traz muita ciência, então o livro dele, Transformando Suor em Ouro, e ele trabalha, eu li aquele livro do Make Ribbon, do Navy Seals, que é Arrume a Sua Cama, que é fantástico ali que eu li, mas como pessoa, como figura aqui, eu olho muito profissionalmente, olho muito Bernardinho, assim, é o estilo de liderança que eu gosto, então ele é uma pessoa que indica muitos livros, né? Ele toda hora está dando uma dica ali de livros sobre liderança, sobre pessoas importantes na liderança, o fundamento. Então, o Bernardinho, tanto como autor, como uma personalidade que trabalha com livros, eu olho bastante e me motiva bastante a ler. Eu tenho minha filha de 15 anos, que ela, inclusive, consegue ler mais que eu. Ela já fez 16 agora, muito filha, muito mais a Maria Clara. Ela lê mais que eu e ela me cutuca toda hora. Ela fala, papai, eu terminei esse livro, você já leu, precisa ler. Então, quando eu estou com a minha meta de leitura abaixo, eu olho para ela e falo, não, eu sou ainda um exemplo, eu preciso ler para poder trocar com ela, eu tenho essa troca. Então, a minha filha, ela me inspira muito aí a leitura. E ela gosta de romance ou livros humanos? Não, minha filha, ela lê um pouco de tudo, mas ela tem essa pegada mais de construção. Eu não digo assim, não é autoajuda, eu não consigo assim, mas
ela leu bastante coisa voltada à autoajuda e literaturas de construção, né? Que eu Que costumo fazem dizer que tem pensar. mensagens ali, que tem mensagens, né? Que não é um livro específico de autoajuda, mas ele te traz mensagens para que você tenha um olhar diferente para a vida e para o outro. É o Que tipo legal. de literatura que ela lê muito. Legal. Né? Quer citar Então, algum? Quer citar algum livro? ela leu, ela leu, por exemplo, que ela ficou fascinada, ela fez um vídeo, depois eu vou compartilhar até com vocês, eu compartilhei com o Nelson Assistente, que é o Menino, Cavalo e a Raposa, é isso? Pode ser? Eu acho que é isso. Eu não Menino, lembro Cavalo o e a título Raposa. Menino, Cavalo e a Raposa, que ela ficou fascinada. A gente trocou ali sobre o Pequeno Príncipe outro dia, que eu não tinha lido ainda, ela já tinha lido, e ela virou para mim, ela falou, você precisa ler, e a gente precisa trocar sobre isso. Então, o Pequeno Príncipe, nós tivemos uma troca legal, tá? Que ela leu recentemente, e nós lemos um livro da Chimamanda sobre o racismo estrutural, que a gente, inclusive, debateu em casa, né? Ali essa questão do feminismo, né? Essa posição ali foi um debate em casa. Então foram os 3 últimos que nós lemos e eu fiquei apaixonado pela Carla Madeira. Eu li Tudo é Rio e numa viagem, eu estava em viagem, eu li, fiquei fascinado. A escrita da Carla é muito diferenciada. Foi Nota sobre a Impermanência da Paula Giacovatti, uma coisa assim, da Faris Silva, que é do grupo da Alta Books. Nota sobre a Impermanência foi um livro que, assim, eu descansei lendo, eu conheci um pouquinho ali da Itália lendo, e, assim, eu fiquei fascinado, né, pela autora, pelo Ótima livro, dica. e me ajudou a descansar muito. Cara, eu pego muita dica de livro em rede social. O Juan me indica as coisas e varia. Cara, isso aqui eu não conheço, isso aqui... e por estar numa fase de ler bastante de venda, de vez em quando eu pego algumas listas de mais vendido, a própria da Publish News. Eu vejo lá alguma coisa de negócio que saiu, eu falo, pô, legal isso aqui. Esse do Mindset eu tava querendo e eu ganhei de um amigo. Eu falei, cara, vamos aproveitar e ler, né? Sim. O Pequeno Príncipe já foi citado muitas vezes aqui, a gente já está no episódio 18, né? Acho que uns 10 no mínimo. Foi citado um livro que é super bacana, né? De voltar. Eu acho que cada vez que a gente lê também, ele traz outras visões em relação a isso. E, meninos, uma coisa que eu tenho assim, ó, tipo, vocês têm hábito de ler mais de um livro junto ou não? Vocês, tipo, tem que ler um livro, terminar aquele para pegar um novo. Como é que é isso para vocês? Eu leio mais de um porque geralmente eu tô lendo um técnico, cara. E o técnico, às vezes, a leitura é mais arrastada. Então, às vezes eu travo num livro e falo, pô, não vou abandonar não, mas vou lendo outra coisa. Eu tô lendo 2 agora que por acaso são técnicos, mas estão indo bem. Porque um eu tava procurando há um tempão. Aí, na hora que eu achei, eu falei, cara, mesmo lendo outro, vou começar ele logo. E aí, às vezes, cara, já chegou de eu ler 4 ao mesmo tempo. E tem um meme na internet que você mistura, quando você está lendo As Veias Abertas da América Latina, Machado de Assis, aí você mistura os personagens, mas dá para ler sem misturar. Eu também leio. Eu leio mais de um ao mesmo tempo. Eu tenho um livro de cabeceira que eu adoro e que eu fico lendo, que sabe, o Pedro Chagas Freitas, Prometo Falhar, Prometo Perder, Prometo... É meu livro de cabeceira, que, né, são crônicas de amor do dia a dia, é um livro que eu sou apaixonado, então esse é o livro de cabeceira, eu leio todo dia alguma coisa. Tem o livro que eu carrego na mochila, que acaba eu vou lendo, e aí tem o livro que fica no escritório, que geralmente é alguma coisa mais técnica que eu preciso. Então, ali mais de um livro ao mesmo tempo, com certeza. E o que tu tá lendo agora? O que tu trouxe aí para nós? Eu tô lendo, eu acabei de ler o da Alta Books, que é o Disciplina Extrema, que é de um CEO também, e eu tô lendo, tá na mochila, inclusive. Eu acho que essa questão do hábito de leitura é mochila, gente. Tá na mochila, eu vou ler sobre Sêneca, que é o estoicismo aí, que sobre a brevidade da vida, o Sêneca, e comecei agora, inclusive, que é um livrinho que vai ser ali para descanso, um café de 20 minutos numa livraria, que eu costumo fazer muito isso, né? Como eu atendo clientes,
aqui eu adoro visitar clientes e dentro da livraria eu encontro meus momentos, meus 10, 15, 20 minutos ali de Diários. o Wendel com a literatura que ele está, ou escolho alguma literatura ali quando eu estou acabando um livro e geralmente compro na livraria. Então, esse é o livro que está na mochila agora, que acabou o último que eu estava lendo e eu já coloquei esse. Né? Eu estou sempre com um livro na mochila, que eu acho que é outra coisa muito importante sobre o hábito de leitura, é você sempre estar próximo ao livro. Né? Tá com o livro perto da mão. Se a gente falar disso aqui no podcast, eu acho que é uma coisa... Fica aí uma dica. Se você iniciou quer iniciar o hábito de leitura, tem que estar sempre com um livro à mão, uma literatura que é leve, que você goste, que te dê prazer, tá? Mas ela tem que estar sempre próximo, porque ela tem que ser a sua opção ao invés do celular. E o contato ali com o livro, né? Tem que te incomodar, ele tem que pesar na mochila e falar, nossa, eu preciso ler. Né? Você tem que tirar da mochila para arrumar e tocar nele. Eu acho que isso vai construindo ali essa relação com o livro, essa construção do hábito, né, de leitura. Ótimo. E já que a gente está com esse episódio aqui, né, que é do Dia do Vendedor de Livros, como é que vocês enxergam o papel das livrarias e o papel dos vendedores de livros nesse processo todo, seja de indicação, seja de aproximação? Vai, Cadu. Eu tinha até um Instagram, eu parei com ele por causa da correria, que chamava Delivery, que era de divulgação de livraria. Eu acho que as livrarias... A Vanguarda tá lá, né, Cadu? Tava muito. Eu tive o prazer de conhecer as 4 lojas da Vanguarda e dar treinamento nas 4. Justamente. Eu acho que o livreiro nunca, nem as livrarias nunca vão ser substituídas. Porque uma vez eu até escrevi um artigo que era uma Pepsi, por favor, pode ser? Porque quando você compra na internet, tipo, você só compra suspense. O algoritmo só vai te dar suspense. Mas às vezes você chega numa livraria, você só compra um suspense, e aí você pega um vendedor e fala assim, pô, vamos experimentar uma coisa nova? Que tipo de suspense? E aí numa dessa, você acessa alguma coisa que não é a sua zona de conforto, mas que você passa a gostar. Justamente. É fora o vício do algoritmo. O algoritmo vai te dar sempre mais do mesmo. O livreiro não. O livreiro vai te abrir um leque de oportunidades que você não teria de uma outra forma que se não fosse na livraria. Falando pelo livro infantil. Cara, se você compra um livro infantil pela internet, tudo bem, às vezes não tem uma livraria, mas você não está criando no seu filho o hábito da leitura. Você está criando no seu filho o hábito da compra. Os espaços infantis da livraria são criadores de leitores. Os espaços infantis das livrarias são fundamentais para a gente ter um Brasil leitor daqui a alguns anos. Que ali a criança vai pegar, vai tocar, vai sentir. Ali a criança vai viajar no mundo do livro. Eu acho que fica muito... te atrapalhando aí um pouquinho, acho que fica muito claro a questão das crianças que têm o hábito do posicionamento. Para mim é muito claro isso de quando elas entram na loja, como elas se posicionam, né, em função de decidir realmente o que elas gostam, o que elas não gostam. Então, acho que a gente precisa tanto ter esse poder de decisão na mão, né, das pessoas. Então, acho que esse ponto, para mim, é um dos principais em relação às pessoas irem na livraria, né? E falando das crianças, então, nem se fala. E pai e mãe, compra livro que a criança possa rasgar, tá? Porque às vezes você fica nessa, ai meu Deus, vai rasgar. E aí, ao invés de... E compra livro que ela goste, né? Mas aí o que você vai fazer? Você vai fazer do livro um objeto inalcançável. E a criança vai ter uma raiva daquilo de falar, eu não posso pegar. Compra os livros. Lógico, vai ter aqueles mais caros, que não vai acontecer assim, mas compra os mais baratos para ela poder rasgar, para ela poder ler. Tá na mão, para ela brincar, né? O que o Wendel acabou de falar, o livro tem que estar na mão. Exato. E eu acho que, assim, livraria, falar de livraria para mim, eu até fico, né, emocionado e animado de uma certa forma, porque, assim, eu acho que livraria é uma catedral do conhecimento, né? É um hospital de alma. Acho que livraria é um negócio que, de entrar, a gente já sente bem, né? A gente se alivia. É um contato com um conhecimento que você não tem em outro lugar. A internet é muito diferente, né? Você entrar numa livraria, olhar tudo que você pode ter de conhecimento, você realmente tem um pouco da dimensão. É muito diferente de olhar uma página de internet onde você vê meia dúzia de livros chapados ali e você tem que ficar ali
né? Fora o cheiro que não assim, tem, né? não tem a magia, né? O livro tem magia, o livro tem conhecimento, o livro tem uma atmosfera, e se você só encontra na livraria. Então, livrarias, eu acho que, para mim, no mínimo, toda cidade deveria ter um. Toda cidade do Brasil teria que ter uma livraria. E não importa o tamanho da cidade, ela teria que ter, deveria existir uma livraria. E o papel do vendedor de livros, ele é extremamente fundamental. Eu não vejo hoje o mercado do livro sem a figura do vendedor. Há tempos atrás, eu tive acesso a um estudo que 60% da decisão de compra quando o cliente entra na loja era influenciada pelo vendedor. O vendedor ele era, no mínimo, 60% dessa conversão de que livro o cara vai levar. Né? Ele vai com a intenção, ele vai, às vezes, buscando algo específico, mas a maioria das vezes ele entra na livraria justamente para ele para ele receber uma indicação de algo legal. Então, o livreiro é uma das figuras mais importantes nessa cadeia, ao meu ver, porque nele termina, né? Ele é o responsável por finalizar um trabalho que começou 4, 6 meses atrás, que é da compra do direito autoral, toda a elaboração, toda a distribuição, e está na mão dele ali, né? Essa finalização, que é de entregar esse livro ao leitor, que é indicar esse livro ao leitor, que é falar daquele lançamento, daquela autora nova. Então, ele é uma das figuras mais importantes para mim nessa cadeia toda. É, muito lindo. E o mercado hoje edita muitas coisas e boas também, né? Eu acho que a gente está num período literário, assim, de muitas opções boas para a gente poder escolher. Então, Sim. Nossa, é gratificante, né? A gente poder pensar dessa forma, né? Com essa tua colocação em relação ao papel do vendedor de livros, né? Do livreiro. E é isso mesmo, assim, a gente consegue... E a gente gosta dessa indicação, né? Eu mesmo vou também na livraria para que os meus vendedores me indiquem muitas vezes, né? Porque a gente está vendo o que está chegando, as editoras mandando muitas informações, enfim, mas quando o livro chega, a capa é diferente, o cheiro, né, Laerto? A forma... Pode falar. Não, pode falar, pode concluir. Então, a forma como a gente toca o livro, né, e o que ele transmite naquele momento, e aí quando tu fala, 6 meses, e muitas vezes é um trabalho de muito mais tempo, né? Nossa. Sim. E o livreiro, ele tem uma troca com o consumidor, né? Porque geralmente o leitor volta para falar, ele troca com o vendedor, e aí o vendedor, de repente, ele não tem ali uma informação de um livro, que ele vai receber informação do cliente, do próprio leitor cliente. que ele indicou, e ele é indicado também. E aí ele lê outro livro, ele passa a ser um consumidor, essa troca. Eu vejo isso na livraria, eu fico encantado. Eu estive em uma livraria em Campinas outro dia, e eu vi um cliente indicando o livro para a vendedora, que tinha acabado de vender um livro para ele. E ela foi, eu fiquei muito tempo na livraria, ela foi na prateleira buscar, ela separou, e eu olhando, ela falou, eu vou comprar porque eu achei fascinante a indicação, e ela leu a contracapa, e ela separou. Então, há uma troca ali que uma conexão, não vai ter insight nenhum e algoritmo nenhum, não vai ter essa inteligência, ainda vai demorar muito para chegar nisso. Ser humano com ser humano. Isso vai demorar muito para... Mas isso acontece muito, né? O cliente indica, o cliente é indicado, né? O livro que ele vai ler. E, tipo, eu já fui vendedor de livro dentro da loja e, tipo, não lia romance, mas sabia tudo de romance, entende? Porque os clientes vêm, eles querem te contar o livro e depois, tipo, aquilo ali acaba sendo um combustível para te indicar o livro para novas pessoas, entende? Então, tipo, é uma corrente sem fim aquilo, né? Não, Perfeito. É muito, muito bom. Cadu, quer falar um pouquinho mais sobre essa troca aí? Tem um texto, eu acho que é do Monteiro Lobato, eu não lembro agora, que ele fala sobre um vendedor de livros. Que ele fala que, tipo, o pão fala para o homem, ou me compras ou vai ficar com fome. O batom fala para a mulher, ou me compras ou vai ficar feia. Mas o livro não tem o que falar. Então, baseado nisso, a função do vendedor de livros é ainda maior, porque é vender um produto que não é fácil de vender.
E pode ter certeza, cada livro que um livreiro vende, pode mudar a vida de uma pessoa, viu? Muito. Se a gente que lê bastante tem livro que muda a nossa vida, imagina uma pessoa que não tem um contato com o livro, e aí num momento, às vezes de aperto, de sufoco, ela pega um livro e aquele livro toca e muda a vida dela. Livro é poderoso demais, cara. Muito mesmo. Você tocou num ponto, Cadu. A gente teve uma convenção fim do ano agora, e eu convidei um amigo que é diretor de marketing da Coca-Cola, e ele foi lá e fez uma palestra fantástica para a gente, e ele vende Coca, né? E ali eu fiquei pensando, né? Cortou de novo. Falei com o meu time, eu falei, pensando nisso, né? O livro é o único produto que ele não tem contraindicação. Ele não faz mal em nenhuma esfera da vida. Você pode indicar sem medo, você pode não gostar, mas ele não vai te fazer mal. Você pega o livro que você não gostou, vai dar para alguém, vai ajudar alguém, né? Você comprou, você gostou, vai te ajudar. E nisso que você falou de mudar a vida, eu tenho muito claro para mim o depoimento de uma livreira, né, que volta no Pequeno Príncipe, que ela compartilhou conosco uma situação de família, onde ela encontrou um bilhete da filha, e que naquele bilhete a filha estava se despedindo dela. Ela subiu correndo, morava numa cobertura, prédio, sei lá, 20 andares, e a menina trancada na cobertura, né? E ela pegou o Pequeno Príncipe e começou a ler na porta. Ai, me arrepiei. E aí a menina abriu a porta, e ela não era livreira ainda, e ela se tornou uma livreira após isso, né? E ela, então, muda, né? O livro, olha o poder. Não teria outro produto que faria esse efeito ali naquele momento. Então, o livro transforma vidas. Eu tive, né, o prazer de mergulhar em algumas histórias, tive, né, a oportunidade de conversar com muitos livreiros, donos de livraria, e assim, são muitas histórias que nós temos que a gente não vai ver isso em nenhum outro produto, né, que está no ponto de venda hoje. A gente vai encontrar no livro, né? Eu acho que isso não tem preço, essas histórias e esse poder transformador. Não, isso é incrível mesmo, né? E às vezes são nessas pequenas coisas que acontecem as viradas. Não, e a gente fala que o livro, né, ele, por exemplo, tu pegar o Pequeno Príncipe, né, tu pode ler ele em várias fases da tua vida, né, e ele sempre vai te ajudar de alguma forma, entende? E assim tem N livros que eles vão te ajudar, né, que dependendo da fase que tu tá, por exemplo, tu tá num momento de luto, tu vai ter um livro para te ajudar. Por exemplo, tu vai estar num momento de vitória, tu vai ter um livro para te ler, entende? Então eu sempre digo, o livro sempre vai ter um livro indicado para o momento certo, para a hora certa que tu quiseres, né? E Wendel, tu também tem viajado todo o Brasil, né? Tá faltando vir nos visitar em Pelotas, né? Falta sim. Eu preciso ter alguns lugares do Brasil que ainda não fui, né? Mas preciso. Eu vou combinar com o Roberto o seguinte: Roberto, você vai para o norte, agora eu vou para o sul. Isso aí. E aí... Mas o Roberto também vai vir. Mas na verdade a gente vê assim essa relação que está crescendo muito as farmácias, né? E diminuindo muito as livrarias, né? E até mesmo tudo isso que a gente está falando, assim, que muitas vezes o livro mas depois de um pós-pandêmico, assim, eu acredito que se criaram várias livrarias, né? E eu acho que as pessoas estão voltando a acreditar em outros formatos. A gente sabe que a gente precisa ter muita dedicação para trabalhar com o livro, em função de uma série de fatores aí, que eu acho que não entra nesse momento, assim. Mas, na verdade, a questão de um amor verdadeiro pelo produto, né, traz muitos resultados muito positivos, né? E não sei, eu acho que isso talvez seja uma referência na maioria dos livreiros. O que tu poderia nos contar sobre isso? Quer falar, Cadu? Pode falar. Beth, não tem nada a ver com a pergunta. É porque o Wendel falou um negócio ali do Pequeno Príncipe, e ele é um trecho do Conde de Monte Cristo que tem uma certa relação com essa história que ele contou. Tu queres ler isso? Claro, fica à vontade. Aí depois a gente fala sobre essa questão assim, do que vocês enxergam nos livreiros, né? Já que a gente está falando que os livreiros tem muitas coisas. O livro é um produto diferenciado. Se vocês enxergam alguma coisa nos livreiros assim como referência. O trecho que eu vou ler é o final do livro. Ele fala assim:
Apenas aquele que atravessou o extremo infortúnio está apto a sentir extrema felicidade. É preciso ter desejado morrer para saber o como é bom viver. E nunca se esqueçam de que até o dia em que Deus dignar-se a desvelar o futuro para o homem, toda a sabedoria humana estará nessas palavras. Esperar e ter esperança. É isso aí. E a gente precisa muito disso, né? Não, muita esperança. Muita esperança. Exatamente. E muito esperar o tempo das coisas acontecerem, né? A gente está vivendo num mundo totalmente imediatista. E esperar é fundamental. Muito lindo. E profundo, né? Quanto aos livreiros, eu acho que são fundamentais na nossa cadeia de livro. Eu acho que sem eles, assim, pode faltar o comprador, o vendedor, mas tem que ter o livreiro, cara. E é muito legal que hoje em dia, há algum tempo você via assim, isso não só vendas em geral, mas vendedor de livro também. Era alguém que estava ali esperando algo na área dele. Uhum. Eu faço biologia, vou quebrar um galho aqui na livraria e na hora que pintar o meu emprego eu saio. Mas hoje em dia você vê a galera que está especializada mesmo. Teve um rapaz aí que no podcast de vocês que ele falou, ele cuida da área de direito. E aí o cara falou assim: você é formado em quê? Ele falou: não sou formado. José. Eu só trabalho na área do direito há mó tempão. E é exatamente isso. É um cara desse que, tipo, ele fala tão bem e conhece tão bem o produto que o cara achou que ele era formado em direito. Uhum. É essa galera que faz diferença no atendimento. E eu vejo quanto o vendedor de livro é apaixonado pela profissão, né? Que isso é difícil. Cara, livro é viciante, cachaça, né? Livro é viciante. Eu trabalho com venda há mais de 20 anos. Mas eu já vendi eletro, aí quando eu saí eu falei, pô, nunca mais. Aí trabalhei em loja de roupa, quando eu saí eu falei, nunca mais. Quando eu entrei na primeira livraria, eu falei, cara, me achei, eu não quero trabalhar com outra coisa. E eu já gostava de livro, só que eu não... Uhum. Quando eu entrei na primeira livraria, eu falei, não quero trabalhar com outra coisa. É aqui que eu quero fechar minha vida trabalhando com livro. Então aí é quase 14 anos. Mas tu começou na livraria e depois passou para representante? Como é que foi a tua caminhada? Cara, eu comecei na livraria de leitura, comecei como vendedor, fiquei 1 ano, fui para coordenador em outra loja, aí fui para Novo Conceito, onde eu encontrei meu amigo aí, que foi meu chefe. Que legal. Aí, lá no Novo Conceito, eu precisava sair por alguns acontecimentos, ninguém queria mandar embora, o Wendel me mandou, e o pessoal... É engraçado que uma vez eu falei assim, conhece o Wendel? Eu falei, conheço. Quando? Eu falei, não, ele me mandou embora. Pô, tem amigo dele? Eu falei, não, mas eu queria. O cara me ajudou, pô. Me ajudou pra caramba. Aí da Novo Conceito, eu fui pra Universo. Aí na Universo eu entrei como promotor de venda, representante. E aí o Luiz, que é o dono da editora, meio maluco, né? Ele me chamou para ir para São Paulo cuidar do marketing. Aí eu fui para São Paulo cuidar do marketing, aí saí depois de um tempo, aí voltei para a leitura. Aí me contrataram para fechar uma loja. Que às vezes eu falo assim, eu fechei o Tietê. Falou, pô, tu era ruim, não, eu entrei para fechar. Aí fui para Faro, passei a pandemia em São Paulo sozinho, meu filho aqui, cara. Aí, pô, meio que você surta, né? Aí eu quis voltar para BH para ficar perto do meu filho. Aí fui para Excelsior, que também é do Luiz, da Universo. Fui para Rocco e fui para Todo Livro. Tô na Todo Livro, vai fazer 2 anos. Coisa boa. Legal. Achei que eu não me encontraria em livro infantil, justamente por gostar de ler. Eu falei, mano, o que eu vou ler lá? Tem nada para ler? Tem muita coisa. Pô, eu faço uns vídeos demonstrando o produto, não tem coisa para ler, mas eu faço uns vídeos. Eu adoro. E eu tô mais livre para ler o que eu quiser. Uhum. Nossa. Os infantis, olha, cresceram muito, assim, é uma área muito legal. Bastante nos E é uma missão, assim, porque esse livro é uma missão... É onde a gente começa, dá a opção desde pequeno. Se a gente fizer um trabalho... Se a gente olhar comparando com o futebol, se a gente fizer um trabalho de base bom, a gente vai ter uma galera boa lá em cima. Isso Tem aí. que plantar para colher, né? Bem isso. Então, isso muda tudo. Gente, a gente já está quase se aproximando aqui do final. E aí a gente gostaria de... Nem nota, de tão bom que tá. Que bom. De fazer um ping-pong aí, né? De perguntas para saber, né, Laerto? Algumas coisas mais.
Pode. Eu antes de fazer o ping-pong, eu só queria ver com os guris uma, tipo assim, ó, se eles têm um lugar favorito de ler, assim, tipo, eu leio em qualquer lugar, não, eu tenho no banquinho lá na poltrona, como é que é pra vocês isso? Wendel, tu que passa o tempo inteiro Eu viajando. particularmente eu gosto de um local. Eu tenho na minha casa, que é um local próximo da estante de livros, eu gosto de um local. Mas até pelo hábito de leitura que eu tenho, eu leio no ônibus, mas eu tenho o meu lugar que está perto dos meus livros, né, ali, que é Esse é olhar o para a estante, prioritário, é então. um lugar de meditação, ali fica sendo meu lugar de tipo, aqui é a minha ilha no tempo, né? Aqui eu gosto de ficar, aqui eu gosto de ler. Aqui Né? ninguém Então me eu tira. tenho, mas eu leio em qualquer lugar também. Eu ando sempre com o livro na mochila, eu estou de bobeira, né? Ao invés de passar 15 minutos no celular, eu pego e leio um livro. Legal. E tu, Cadu? Em casa eu leio ou no puff que tem na sala ou na cama, né? Mas geralmente eu leio na cama antes de dormir em qualquer hotel que eu tiver, porque eu fico fora de casa quase não, mais da metade do mês eu tô fora de casa viajando. E aí tô lendo sempre em um hotel antes de dormir. Coisa boa. Legal. Vamos Se pro ping-pong? vocês pudessem voltar no tempo, assim, teriam lido algum livro de outra fase? Gostariam de ter lido algum livro que não leram? Tem algum arrependimento aí? Literário? Não, eu queria ter lido o Conde de Monte Cristo antes, porque eu ganhei e ficou tipo uns 3 anos aqui. Eu falei, Olha esse só. ano eu leio, esse ano. Até que um ano eu falei, não, esse ano eu vou ler de verdade. E aí me tocou muito. De ter lido alguma coisa. Não, até os livros, foi o que o Wendel falou, não faz mal. Até os livros que eu achei ruim, de alguma forma, me ajudaram de algum jeito. Não, de leitura, nenhum arrependimento, não. Eu tenho um arrependimento, né, porque eu sou meio maluco com métricas, então eu meço o meu tempo nas redes sociais. Meu arrependimento de ter gasto tanto tempo nas redes sociais e não ter lido, eu poderia ter lido, sei lá, o dobro. Né? E esse é um arrependimento, e ainda bem que eu cheguei nessa reflexão, né, e resgatei, né, isso. Né? Então, meu arrependimento é de ter ficado tempo aleatório nas redes sociais, vendo aleatoriedades que não me construíram nada. Achei o arrependimento que eu tenho. Podia ter lido Legal. mais. Ler mais. Show de bola. Mas vamos fazer o ping-pong? Vamos lá. Então a gente vai fazer umas perguntinhas e vocês respondem o breve possível. Tipo, o Wendel e depois o Cadu, pode ser? Um livro. Alquimista. O Conde de Monte Cristo. Um autor. Pedro Chagas Freitas. Conan Doyle, do Sherlock Holmes. Vamos lá. Qual a próxima leitura? Cadu. Sobre a brevidade da vida. Sêneca. É o que está na mão aí. Tá na mão. Então, a próxima eu não sei, tem sempre a galera que fura a fila. Você não vai escolher qual vai furar a fila aí? Tem uma ali que é negociação na prática, mas, por exemplo, o coach de 1 trilhão furou a fila, acontece direto. Ok. É que tem uns livros que vão ganhando a preferência, né? Eu por exemplo, eu leio muito que, tipo, tô vendo um podcast e o cara indica um livro. Tipo, eu vou lá e vou atrás dele, ele já fura a fila, que nem o Cadu falou, entende? Já ultrapassa todos. Cara, exatamente. E eu li uns livros recentes que conversaram muito com o outro. Eu li o Como Chegar ao Sim, do William Ury, Negociar com Pessoas Difíceis, do William Ury. E aí, como eu tô para ler um tempão o livro que eu tenho sobre o Abílio, quando ele faleceu, eu peguei para ler. Uhum. E aí, o William Ury já tinha citado isso, que foi ele que resolveu a pendência do Abílio com o Pão de Açúcar, com o Carrefour. Só que É nos livros como dele, chegar ele ao cita- sim. É como chegar ao sim, né? nos Isso, livros dele, ele eu cita tô lendo muito esse por livro, é alto. muito bom, é muito bom. E no livro do Abílio, ele conta detalhe da negociação. Tipo, ele pegou o cardápio do lugar que ele tinha marcado e leu o cardápio antes, ele já sabia o que ele ia comer. Eu falei, cara, isso aqui ele não falou lá. Então, são livros que vão conversando entre si, assim. Se complementando. Não, o livro tem, eu sempre digo, o livro tem esse dom que ele conecta com outros livros e parece que é uma leitura só, né? A gente está fazendo, Você vai, tipo, já li isso aqui. a gente está fazendo um método Kumbuka. Não sei se vocês já ouviram falar o que é o método Kumbuka.
A verdade, a gente tem uma reunião semanal, né, dos líderes da livraria, os gerentes, enfim. E aí a gente escolheu um livro que tem 52 capítulos. Isso aí. Do Peter Drucker. Do Peter Drucker, né? E aí, cada semana, todo mundo tem que ler o capítulo. E se alguém não leu, não tem cumbuca naquela semana. Porque a gente sorteia quem é a pessoa que vai falar naquele dia. E todo mundo tem que estar no mesmo compromisso. E disponível, né? Um apoiando o outro, enfim. Até para poder debaterem, né? E aí a gente debate o livro, né? A pessoa sorteada fala primeiro. E depois a gente tem um debate. A gente diz que esse livro é mágico, assim, ó. Cada semana o capítulo fala do que está acontecendo no momento. Assim, é uma coisa muito louca. E ele com umas reflexões incríveis, né? Foi tipo... É tipo um método de coach, assim, né? E parece que é o que aconteceu na semana e o que vai acontecer, assim, tipo, tá ali naquele capítulo, entende? Como 52 semanas corresponde a um ano, então, tipo, a gente tem um ano para ler esse livro. E, tipo, todo gerente diz, mas isso aqui foi o que está acontecendo comigo, entende? E com quem não aconteceu, vai acontecer, entende? É impressionante. E é muito legal, assim. E você acessa outros pontos de vista que não o seu. Sem dúvida, Claro. o tempo De repente alguém vai todo. falar assim, pô, isso você fala, cara, não tinha nem pensado Não tinha nisso. É o entendido por esse tempo lado. todo, é isso aí. A gente soma, né? E a gente fala tanto, né, do poder do hábito, faço da leitura um hábito. Então, a gente precisa começar isso dentro de casa, né? Com todo mundo que está ali. E tá sendo jóia, assim. A gente começou no ano passado isso e nesse ano tá dando sequência. Mas vocês falaram da questão de ler, de tipo, por exemplo, o Cadu com o filho e o Wendel com a filha, de ler e trocar essas coisas. Tipo, o quanto te desperta isso, né? Porque, tipo, tu lê, tu tem o teu ponto de vista, mas quando uma outra pessoa tem um outro ponto de vista, tu não enxerga daquele lado. Ainda mais o jovem, né? E aí tu Que começa eles a entender. nos mostram tudo o tempo todo, né? E eu comecei a ler com ele, na verdade, que era para fazer um filtro, que eu nunca vou proibir ele de ler nada. Mas, tipo, tinha uns livros que ele gosta muito de suspense, assassinato, então tem umas coisas que são Meio meio pesadas. pesadas, Aí eu lia e eu falava assim, filho, essa parte assim não é legal, ou isso aqui não é desse jeito. Mas nunca vou falar, não leia isso. Ele lê, quando eu acho que é pesado, eu pego para ler, e aí eu falo, Juan, tem umas partes aqui que eu queria conversar com você. Aí eu vou ajeitando e mostrando a ele. Bacana. Que legal. E o que aconteceu comigo da troca com a filha, eu acho que essa questão, né, de expandir, criar um hábito de leitura em casa, dos 5, né, a número 3, né, a Raíssa, ela lia menos, ela lia pouco. E essa minha troca com a Maria Clara, e aí ela via a gente trocando, ficava deslocada, a gente tem o nosso momento de jantar ali, que a gente tira o celular da mesa e a gente fala sobre os livros, e aí pega o livro e quer mostrar a parte que grifou, e aí a Raíssa se tornou uma leitora e ela lê tanto quanto a Maria Clara também, ela termina um livro e ela já me passou uma listinha dos próximos que ela quer ler, então isso em casa é muito importante. Lê pelo exemplo, né? Você trabalha com um livro que está assistindo a gente, é importante sempre o livro estar presente nos momentos em família, né? Sempre importante essa troca, essa construção, porque é daí que sai, né? É daí que a pessoa vai se interessar. É importante trazer aquilo que você leu, mesmo que ali no teu ambiente não tenha, né? A galera não esteja acostumada com o livro, mas traz aquilo do livro. Mostra que você grifou lá e que é interessante, que você quer compartilhar. São formas de transmitir que no livro tem muita coisa bacana. Eu acho que isso é uma receita válida aí. Cara, Não, eu ri porque parece o Silvio Santos, né? A filha 3, a filha 4. Sim, eu adorei também. Não, mas isso é estratégia. Isso é estratégia. Ele não vai atrapalhar o nome, porque os pais têm muito isso, assim, né? Chama filha três tá o lendo. João de Pedro, e aí então ele falando o número é mais fácil de não atrapalhar, né, Wendel? Eu acho que essa é a estratégia aí. Isso aí. Que legal. E aí, Beth, estamos chegando ao fim. Muito bem, eu quero agradecer aí a participação, né, o compartilhamento também aí dessa galera, é muito importante para a gente poder atingir mais pessoas, agradecer esse momento aí, a disponibilidade, a gente sabe que essa vida é tão corrida, né, poder parar para a gente direcionar e falar um pouquinho para a gente é um grande prazer, ainda mais né, nesse episódio, no episódio 18, né, que é comemorativo aí, é o Dia do Vendedor de Livros. Então, agradecer muito a presença de vocês, que a gente possa se encontrar em breve,
para que a gente também possa ir fomentando e trocando. O ano passado a gente teve o prazer, né, Wendel, de ganhar o prêmio de Livraria Destaque Brasil. Acho que foi um prêmio também que eu acho que foi estipulado aí, uma das sugestões foi da Catavento, não foi, né? Foi. A gente, na verdade, a gente sonhava com isso há alguns anos, né? Eu cheguei a trocar alguma coisa com o Cadu lá atrás, e uma dificuldade de fazer. Aí chegou um ano e eu falei, cara, a gente tem que fazer. A gente chamou o Publish News, que super topou a ideia, comprou com a gente, e a gente criou. E não só, eu acho que as livrarias, você falou de crescimento de farmácia, eu acho que a nossa luta tem que ser pela abertura de mais livrarias. Sem dúvida. Eu acho que tem que ser por essa valorização do livreiro, que eu acho que tem que brigar, porque também tem o livreiro, né? O prêmio livreiro, que é o vendedor de livro. Eu acho que a gente tem que fazer isso ficar forte. Eu acho que é uma profissão que a gente tem que olhar com muito carinho. A gente, no mercado, a gente tem que apoiar muito, né? Tem que fazer com que as editoras também tenham um olhar para isso. Sim, tem que ser um trabalho conjunto, porque senão não sobrevive. A verdade é essa. Seja através da relação com a livraria, seja através da relação com o distribuidor, mas precisa desse olhar lá para quem, né, é o responsável por colocar o livro na mão do leitor. E nós sabemos, todo o mercado que vai assistir, com certeza todo o mercado, que a internet não converte os lançamentos. Os lançamentos das editoras, as apostas acontecem na livraria física. Isso é dado nas comprovado. pilhas, né? Nas mesas de entrada, nos vendedores. Exato. Então, acontece ali. Então, nós temos que valorizar muito a livraria e o livreiro. Muito, muito, muito. Não, e foi muito bacana, assim, e é uma festa mesmo, né, onde as pessoas se encontram e fazem essa troca, e eu percebo isso, assim, eu já estou também há 27 anos nesse mercado, e realmente eu acho que as pessoas estão ficando mais unidas em relação ao livro e às livrarias, e é muito bacana isso. Muito bom. Obrigado, guris, foi um prazer falar com vocês. Acho que uma troca muito legal, acho que para quem vai estar assistindo vai ser um aprendizado, vai instigar a pessoa a querer ler e acho que teve boas indicações também, tanto do Wendel como do Cadu aí, que vai despertar o hábito de ler em várias pessoas. Obrigado mesmo aí. Pode dar tchau? Manda beijo? Pode, vai lá. Antes de dar tchau, eu queria deixar mais uma indicação. Já que é dia do livreiro, já que a gente está falando de poder dos livros, o Clube do Livro do Bunker. Da Rocco. É lançamento da editora Rocco. Isso aqui é uma declaração de amor às livrarias. Mais um. Então vocês podem ler. Eu queria deixar um beijo para a Mari, minha noiva. Que bonitinho. E quando eu falei que eu tinha um podcast, ela ficou super feliz, apoiou demais. Ela tem um bom gosto de escolher presente dos livros. Todos os livros que ela me deu, eu já li todos. Legal. Eu queria mandar um beijo pro meu filho. Queria mandar um beijão para esse cara que está aqui, ó. Que bacana. A gente tem muitos amigos do livro. Eu tenho muitos amigos. Vocês, tem o João, tem uma galera que... Mas irmão do livro é esse cara aqui. Quando você tiver a chance de agradecer o que alguém fez por você, você não deixe de agradecer. A gente já trabalhou junto e tem muito aquele papo furado de precisando, fala comigo. E quando eu mais precisei em São Paulo, que eu ia embora, porque eu estava desempregado, eu não tinha onde morar, esse cara me levou para morar com ele. Eu queria deixar aqui agradecido na frente de vocês, Wendel. Você é o irmão que o mundo do livro me deu. Que lindo. Bom, sem palavras. Quando Laerto, a gente faz umas conexões assim que... A Beth disse, eu vou convidar o Wendel e o Cadu. Falou, você e o Wendel. Eu falei, caraca. Eu falei pra Beth, eles já dividiram o mesmo teto. A Beth, eu não acredito. Então, o Cadu já me contou essa história. Que legal. Não, a gente fica super feliz, né? Eu acho que o objetivo aqui é a gente conectar e é muito, muito bacana. Então, gente, muito obrigada. Uma honra. Olha as conexões que o livro faz. Olha aí, Então, depois a gente quer fazer uma foto com vocês também. E a gente gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Parque Una, Idealiza Cidades, Mude, que o mundo muda. Também a Secopel, Centro Contábil, ajudando a construir negócios eficientes há mais de 30 anos. E a Chat Labs, que é atendimento integrado, resultados multiplicados.
E também convidar as pessoas para se inscrever no canal. A gente precisa fazer esse canal crescer e atingir muito mais pessoas. Assim, o livro vai estar na mão de muito mais gente. Muito obrigada a todos. Obrigado, pessoal. Se inscreve, deixa o like, dá o joinha, ativa as notificações E no sininho lá, sininho. que aí sempre que subir vídeo vocês têm acesso. Isso aí. Aê, obrigado. Valeu, brigadão. Obrigado, gente. Guris, Muito obrigado. vamos fazer uma Boa fotinho tarde com a vocês agora. Valeu.